Bom dia, galera. Saudações vascaínas, salve, salve. Aqui é Reinaldo Jeremias, mais uma vez falando com vocês aqui no canal. Desde já eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, às vezes você fica se perguntando, às vezes a pessoa até perguntou, né, por que o Reinaldo não fez o vídeo depois do jogo contra o Botafogo? Explicando, né, eu levei o seu, eu tava na igreja, né? Todo sabe que eu sou evangélico, não precisa mentir pra ninguém. Eu levei o celular tava descarregando já. Cheguei em casa para ver o jogo tava no segundo tempo já, tava acabando e também vi o resultado do celular, né, cara? Cara, foi complicado, né, cara? E também te falar, né, e desse jogo aí, sei que foi o time do Vasco, é a mesma tristeza de sempre, né, cara? Pelo amor de Deus. Bom, agora vamos falar do jogo de hoje, né? O Vasco hoje que vai encarar o Independente Del Valle do Equador, né? O Vasco que treinou lá no Equador, no estádio do LDU, né? Até agradeceu aí o que o LDU fez aí pelo Vasco, que deixou treinar no estádio deles aí, né? Isso ajuda muito. Contra o Independente Del Valle do Equador, o jogo vai ser na altitude hoje lá, né? Um jogo lá, né? Cara, é complicado, né, cara? Bom, o Vasco aqui no Brasil foi primeiro um jogo que era para ser em São Januário. Esse presidente incompetente do Pedrinho botou lá para Brasília, né? Quer dizer, a verdade, essa gestão vagabunda do Vasco que fez com o Vasco, né, cara? Pelo amor de Deus. E o jogo vai ser lá, né? Vai ser na altitude. O Vasco que treinou ontem à noite, né? 11 horas da noite, horário do Brasil, 6 horas lá do Equador, né? O fuso horário diferente lá. E o que acontece? O Vasco tá hospedado lá, tá concentrado até. Inclusive o Vasco tá concentrado até no mesmo hotel da seleção feminina de futebol, né? E ontem foi a Marta e outra jogadora lá presenciada com a camisa do Vasco, a Marta que já jogou no Vasco já, né? E quando começou, mas é corintiana. E tá lá, né? E foi lá, o Vasco vai jogar 9h30 da noite, né? Horário de Brasília. Contra o Independente Del Valle do Equador, né? Nessa repescagem da Sul-Americana. Certo? E todo mundo ficou reclamando. Aqui, o Lucas Oliveira, que nem vai jogar hoje no Vasco. O Lucas Oliveira foi cobiçado pelo Esporte Clube Recife. E não foi, né? Deixou o jogador do Vasco revoltado, né? Os torcedores, né? Que o Lucas Oliveira, sinceramente, até para mim, é uma negação no Vasco. Eu não sei como é. O Vasco tem um dom de contratar baranga, né? Não sei, né? E o que acontece? Ele falou que não foi porque recebeu uma proposta maior de um clube da Série A, né? Coitado desse clube da Série A aí que vai contratar o Lucas Oliveira, mas se for, vai com Deus, boa sorte, né? Certo. E, pô, o Vasco hoje que não vai ter o Felipe Coutinho, tá fora, né? Eu não sei porquê, eu não vi direito. Mas tá fora, mas também, sei lá, pelo que tá jogando, não ia fazer muita diferença, né? Mas o Felipe Coutinho hoje não vai estar em campo. Não vai estar em campo jogando também. Bom, e uma outra coisa também que o Vasco também tá para emprestar dois jogadores da base pro Volta Redonda, que é o Lincoln, o zagueiro Lincoln, que já jogou no time profissional, e o Paulinho, lateral direito também, né? Já jogou no time profissional, inclusive jogou até o Campeonato Carioca, né? Assim, né? Fez a participação, ambos são da base aí, né? Tá para fazer um empréstimo de Volta Redonda aí, tá acertando os valores aí. É, tá aí, vamos ver o que vai acontecer. E é bom pro jogador pegar experiência, pegar monetagem também, uma experiência pro jogador, né? Certo, então o Lincoln e o Paulinho, ambos da base, né, do Vasco aí, pode ir indo pro Volta Redonda, né? Vamos ver como é que vai ser a situação aí. Bom, e uma denúncia grave ontem que o Edmundo fez, né? Que assim, do Vasco não se espera nada, né? Certo? O Edmundo também não é santo, mas fez uma denúncia grave ontem, que eu até acredito nele, né? Que empresários no Vasco estão obrigando ao Vasco a colocar os jogadores dele. Por exemplo, o Vasco teve a renovação do Léo Jardim. Mas o mesmo empresário do Léo Jardim é o empresário do Thiago Mendes, que foi contratado pelo Vasco ontem, o jogador que apareceu aí, foi contratado, vestiu a camisa, falou que não está em forma ainda, vai ter que treinar. O Edmundo disse que viu ele com a camisa do Leão aí, jogando, treinou, os lances dele são muito bons, mas
dá para contar no tempo os dias que ele ficou parado lá no Catar, lá sem jogar, né? Certo? Então, assim, ele tava falando uma coisa que eu até acredito no Edmundo. Não estou dizendo que o Edmundo é causeiro, não. O cara fala a verdade, tem que acreditar. Falou, ó, eu renovo sim com o Thiago, com o Léo Jardim, mas vocês vão ter que contratar meu jogador. Certo? E a mesma coisa, galera, a mesma coisa que fizeram ali, né? Ah, para trazer o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho exigiu o quê? A vinda do Alex Teixeira e do Souza, que não estão bem. Certo? Do Souza, que não faz a mínima diferença. Sabe o que acontece no Vasco ali? O Vasco virou uma bagunça. Depois que saiu o Eurico Miranda, depois que aconteceu as coisas. E muita gente fica falando assim, ah não, não sei o que, tem que venda já, você, eu tô a venda em grupo de WhatsApp, grupo de retardado que eu não gosto de nem conversar, que é tanta idiotice que os caras acham que venda do Vasco vai dar certo. Venda, ah não, venda já, tem que vender mesmo, que não sei o que. É uma bagunça, rapaz, é uma bagunça. Uma bagunça ali no Vasco ali. E o Edmundo falou uma coisa que o Vascaíno, quem é sócio torcedor e quem vota no Vasco, tem que se ligar mesmo. Se você quiser o bem do Vasco, não votar no Pedrinho. Bom, eu não votaria no Pedrinho, eu não apoio o Pedrinho. Aliás, não apoiei nem na primeira eleição. Eu apoiei o Levinciano, muitos querem me criticar, que o Levinciano é lunático, que não sei o que, não sei, nunca fez nada pelo Vasco. Pô, cara, o torcedor é tão idiota que o Levinciano, ele emprestou dinheiro pro futebol de areia do Vasco. Outra coisa, o Levinciano, ele não fez mais pro Vasco, sabe por quê? Porque não deixaram ele fazer. E fica muito influenciador babando o ovo de Pedrinho, de Felipe, que não sei o quê, que os caras são nada, parceiro. São nada. O torcedor tem que deixar de ser retardado. A verdade está aparecendo aí, ó. E aliás, empresário sempre mandou no Vasco. Eu lembro do Carlos Leite, que emprestou dinheiro no Vasco, aí fica aí o Vasco na mão deles aí, ó. Isso aí a situação do Vasco tá hoje por causa de torcedor otário, idiota, mongolóide igual você. Fica na situação agora, tá apoiando venda já no Vasco aí. Venda já é o caramba, rapaz. Vocês acham que venda do Vasco vai dar jeito no Vasco? Não vai. E o que Edmundo falou, às vezes está esperando a próxima eleição do ano que vem, esperando ser votado, ser reeleito, para fazer uma coisa vendo aqui. Então não está se preocupando, só está se preocupando com o lucro financeiro do Vasco e não está se preocupando com o lucro técnico, uma coisa que é verdade. O Vasco está nessa pimba aí um tempão, e os rivais aí crescendo, aí o Vasco nessa merda aí, ó. Flamengo, Botafogo, Fluminense, crescendo seu futebol aí, e o Vasco nessa merda aí até quando? Certo? Então, assim, os torcedores que tem, se vocês tiverem amor ao Vasco mesmo, se vocês amam o Vasco mesmo de verdade, não vota Pedrinho para presidente. Que se vocês colocarem Pedrinho de novo, vocês são muito idiota. É torcedor idiota mesmo. Essa é a verdade. Denúncia grave aí, ó. Empresário mandando no Vasco como sempre mandou. Beleza? Bom, galera, essa notícia que eu dou. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, desde eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe o vídeo, desse seu like, desse seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui!